Amém? Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo, uma alegria enorme poder te receber aqui. Bem, amados, eu estava pensando e refletindo sobre o que a gente poderia estar dividindo com vocês, partilhando com vocês nessa noite. Eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 30. Primeiro livro do profeta Samuel. Vamos pensar, vamos permitir que Deus fale conosco. A Bíblia é um tesouro de sabedoria, é um tesouro de inteligência. Aliás, a Bíblia nos afirma que em Cristo é a palavra utilizada para Jesus no Novo Testamento é Logos. João, o apóstolo, escreveu a sua carta, o seu evangelho, para um povo de uma mentalidade muito sofisticada, o povo de Éfeso. E o povo de Éfeso era um povo muito aplicado à filosofia, especialmente à metafísica, antes do nascimento de Jesus. E nessa razão que lá, que João disse que Jesus é o quê? É o Logos. No princípio era o Verbo. Vamos falar isso junto? No princípio era o Verbo. É assim que começa o Evangelho de João. E a gente não entende por que o Evangelho de João começa no princípio. Porque o que mais os moradores daquela cidade debatiam ao longo da história era o que havia no princípio. O princípio era uma palavra grega para designar início de tudo. Era a palavra arquê. E muitos ficavam discutindo o que havia no princípio. Alguns diziam que no princípio havia a água que deu origem a todas as coisas. Outros diziam que eram os números, por exemplo, Pitágoras disse que o que deu origem ao universo dos números. Outros diziam que era o apeion, que era o indeterminado. Parmênides dizia que era o ser. Mas João, o apóstolo, diz assim: no princípio era o Verbo. Vamos dizer juntos? No princípio era o Verbo. Aliás, havia uma corrente filosófica antes de Jesus que dizia que no princípio era o Verbo. Vocês sabiam disso? Você lembra disso ou não? No princípio era o Logos. E tinha um grupo de pensadores que diziam, e João afirma o que havia no princípio, de fato era o Logos. Logos era a palavra grega designada para a razão, fundamento sobre o qual todas as coisas passaram a existir. E João disse que no princípio, de fato, era o Logos. Mas a grande revelação de João, o apóstolo, era que o Logos era Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Essa corrente filosófica não sabia disso. De fato, eles acertaram que no princípio era o Logos. Mas João vai dizer, Jesus é o Logos. Vamos falar juntos? Jesus é o Logos. Por isso, toda expressão de fé cristã que é alienante, idiotizante, que se fecha para a mente, para a possibilidade de pensar, não é cristã. Pode parecer cristão, mas não é cristã. A cosmovisão cristã nos ensina então a pensar criativamente. E a Bíblia é um manual de reflexão também, de pensamento, nos ensina a viver as histórias dos patriarcas, por exemplo. Alguém aqui já viu a Arca de Noé? Alguém já viu? Não viu o filme Arca de Noé? Ainda não. Não é só, né? É Noé. É Arca. É Noé, obrigado. Né? É um filme interessante, muito bacana, especialmente quando vai falar dos 7 dias da criação. Não vou contar não, tá? Vale a pena você ver. E quase que eu falei sobre Noé aqui, né? Mas vamos falar sobre outro patriarca daqui. Vamos ver junto então uma experiência de dor na vida de um homem chamado Davi. A dor tem um efeito pedagógico na nossa história, na nossa vida, na nossa caminhada. A Bíblia diz que Davi foi um homem especial. Aliás, a Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Um homem criado de uma família
pobre, camponesa, de uma aldeia chamada Belém. E através de uma carreira meteórica, Davi sai da obscuridade de uma cidadezinha chamada Belém. Curiosamente, a cidade que Jesus nasceu. E através de uma carreira meteórica, ele chega a ser o maior estadista que se tem notícia na história de Israel. A vida de Davi tem inspirado grandes poetas, grandes pensadores ao longo da história. De fato, é um homem com virtudes extraordinárias. Mas ao contrário dos heróis televisivos hollywoodianos, a Bíblia não maquia, não ilustra com holofote superdimensionando as virtudes dos heróis. Mas a Bíblia mostra toda a humanidade, todas as sombras, todas as luzes, todas as contradições e todas as virtudes dos heróis. Assim somos nós. Todos nós aqui temos sombras e virtudes, sombras e luzes, contradições e verdades, mentiras. Somos capazes de atos heróicos no momento, para logo em seguida fazer uma bobagem. Não é verdade? Assim sou eu, assim é você, assim são aqueles marcados pela humanidade de cair em pecado. Essa história de dor nos ensina muito. Eu vou procurar ser bastante criterioso em relação ao tempo. E esse texto vai nos ensinar a como lidar com os problemas da vida. Vamos falar junto? Como é que é? Será que todos nós aqui lidamos com os problemas pelos quais passamos da mesma forma? Será que há uma maneira mais apropriada de lidar com os problemas, Rafael? Sem dúvida, amados. E Davi vai nos ensinar. Davi é um homem inspiradíssimo, um poeta, um guerreiro. Davi sabia manejar uma arma e uma lança como poucos dos seus dias. Um homem habituado a muitas batalhas, mas um homem com uma sensibilidade comum, ao ponto de ser alvo de apaixonamento da filha do rei, do filho do rei. Davi era um homem que atraía muitos amores. Mas geralmente quem atrai muitos amores também atrai muitos inimigos. Por isso Davi trai amores e trai olhos. O que experiência desse homem tem a nos ensinar? Diz assim, quando Davi, verso 3 do capítulo 30 de 1 Samuel. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que a cidade estava queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele levantaram a voz e choraram, até não ter mais forças para chorar. As duas mulheres de Davi também foram levadas cativas, os seus filhos, que dão o nome das mulheres. Davi se angustiou, pois o povo queria apedrejá-lo, porque a alma do povo estava amargurada por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor. Vamos dizer isso junto? Mas Davi se fortaleceu no Senhor. Nessa ocasião, o rei Davi está sendo perseguido pelo seu arqui-inimigo, um homem violento de nome Saul, que morria de inveja de Davi. Davi então busca refúgio nas terras dos filisteus, uma cidadezinha chamada Ziclag. Geograficamente, esta cidade que Davi busca refúgio era um lugar absolutamente seguro para Davi. E não é sem razão que ele faz dessa cidade, Ziclag, o seu quartel-general, no momento em que ele está sendo perseguido pelo seu rival, Saul. Por isso, de um lado, ele é amado pelo seu povo, pela esposa, pelos seus filhos, pelos valentes que formaram um exército com Davi. Por outro lado, é odiado pelo rei da sua nação, um exército de homens com um desejo enorme de exercer a ordem do rei, matar Davi, o persegue. E curiosamente, depois que Davi faz uma companhia aqui, lutando em outras terras, ele fica pelo menos
uma semana fora, direto. E quando ele chega na cidade que ele morava, eu posso imaginar que ele avista de longe a fumaça que subia do lugar que ele havia feito a sua morada, a sua casa. Você pode imaginar um homem como Davi, que tem na sua cidade esposa, filhos, os filhos, as esposas dos seus companheiros, eles olham de longe e veem fumaça subindo, sabendo que os soldados inimigos haviam invadido aquela cidade. E eles chegando na cidade, eles percebem que de fato um genocídio, uma atrocidade havia acontecido naquela cidade. Porém, não havia matado ninguém, saquearam tudo, levaram tudo, bens, dinheiro, prata, as crianças, mulheres, levaram absolutamente tudo. O que leva? Quais são os sentimentos, melhor, que cruzam, que se instalam no coração desses homens aqui? Sem dúvida, seriam os sentimentos que instalariam no meu, no seu coração. A Bíblia nos afirma, quando eles chegaram na cidade, viram que as suas mulheres e seus filhos tinham sido levados como escravos, eles choraram de tal forma até não ter mais forças para chorar.